Você já se perguntou o que está por trás dos seus medos mais profundos? Aquela sensação de estar preso, como se algo estivesse te observando, mas você não consegue ver o que é? Aquela sensação que, por mais que você fuja, ela sempre volta. Sempre. Como se uma força invisível controlasse suas escolhas, suas reações, seu destino. Mas o que você não sabe é que essa força não está fora de você. Ela está dentro de você. Carl Jung, o homem que via o inconsciente como um vasto universo de sombras e luzes, acreditava que o que você não vê te controla. Ele falava da sombra, o lado oculto de si mesmo, uma parte que você rejeita, esconde, ignora. Mas, e se eu te dissesse que essa parte que você teme, essa parte que você tenta enterrar, é na verdade a chave para entender quem você realmente é? A sombra não é apenas algo obscuro, não é apenas o mal ou a fraqueza. A sombra carrega um poder imenso e tudo o que você aprendeu a negar dela, a fugir, se esconde lá. O que você não vê governa sua vida. Não é apenas uma questão de esconder, de negar, mas de ignorar o que está te chamando desde o fundo do seu ser, esperando para ser visto, integrado. Mas o que há atrás disso tudo? O que se esconde naquilo que você evita? O que você tenta esconder dentro de si, com medo de encarar? Talvez seja exatamente aquilo que poderia te libertar. O que se esconde na escuridão da sua alma? Carl Jung dizia que todos nós passamos pela mesma jornada. Uma jornada de encontrar o que fomos ensinados a rejeitar em nós mesmos. E uma vez que isso acontece, você nunca mais será o mesmo. O que você teme, rejeita, nega, pode ser a chave para o seu poder oculto. Ele acreditava que a sombra não é algo a ser destruído ou apagado. A sombra deve ser encontrada e abraçada. Porque ao encarar sua sombra, você se transforma. A sombra não é apenas o que te assusta, mas também o que pode te libertar. O poder da sombra vem da sua capacidade de trazer à tona tudo o que você está tentando evitar. Aquilo que você teme, quando finalmente confrontado, se torna algo que você pode controlar. Aqui está o paradoxo. Ao encarar sua sombra, você encontra sua verdadeira força. Não há crescimento sem confrontar o medo. Não há liberdade sem enfrentar a parte de nós que é obscurecida pela vergonha, pelo ressentimento, pela dor. Carl Jung acreditava que o maior poder que você possui não está no controle, mas na aceitação de quem você realmente é, com todas as suas imperfeições, medos e falhas. A verdadeira transformação ocorre quando você aceita as partes de você que tem medo de aceitar. Carl Jung dizia que, se você não abraçar sua sombra, você nunca poderá ser quem realmente é, porque a verdadeira libertação vem do desafio de ser quem você é, e não quem os outros querem que você seja. A sombra é a parte de você que se esconde por medo, vergonha ou autoproteção. Mas Jung dizia que quando você a integra, você ganha um poder imenso, um poder que te torna autêntico, real. Você não será mais uma versão fragmentada de si mesmo. Ao se permitir ser inteiro, sem rejeitar o que você acha que não pode ser, você se torna mais do que jamais imaginou ser possível. Você se torna inteiro. O que você está escondendo dentro de si? O que você teme encontrar, mas sabe que está lá, esperando? Aquilo que você evita não é só um peso. Pode ser a chave da sua liberdade, a chave para desbloquear um poder que você desconhece. Carl Jung nos deixou um legado não de respostas, mas de questões. Ele não queria que você apenas fosse feliz. Ele queria que você fosse inteiro. O que você esconde dentro de si não é apenas fraqueza, mas uma fonte poderosa que, se você tiver coragem de encarar, te transforma para sempre. Porque quando você aceita a sua sombra, você aceita tudo o que você é. E isso te dá a força para criar uma nova realidade. Uma realidade onde você não se esconde mais. Onde você não finge mais ser algo que não é.
Carl Jung dizia que o caminho da verdadeira liberdade começa quando você olha para dentro de si e se reconcilia com tudo o que você é. Não apenas com sua luz, mas também com a sombra que você carrega. Agora, se você está se perguntando, como eu faço para enfrentar a minha sombra? Como posso, de fato, começar essa jornada? A resposta está em começar a observar. Observar suas reações. Observar seus sentimentos, especialmente os mais fortes e incômodos. Cada momento de raiva, de tristeza, de frustração, de vergonha, pode ser uma pista de que a sombra está tentando se manifestar. O primeiro passo é não rejeitar. Você foi condicionado a evitar certos sentimentos, certas emoções. E foi condicionado a fazer isso com todas as suas forças, por medo de ser julgado, por medo de ser visto como menos. Mas, na verdade, é exatamente isso que mantém a sua sombra no controle. Quando você rejeita essas partes de você, você está apenas alimentando o poder delas. Você precisa começar a olhar. Você precisa começar a dar espaço para esses sentimentos, essas partes ocultas. Imagine se você encontrasse uma sombra em um canto escuro. O que você faria? Fugiria? Ou se aproximaria e tentaria entender de onde ela vem? Não é diferente com a sua própria sombra. Não é sobre lutar contra ela, é sobre enfrentar e entender o que ela tem a te mostrar. E quando você se permite isso, você começa a curar. Você começa a se tornar inteiro, não mais fragmentado entre o que você mostra ao mundo e o que você mantém escondido. Você se torna real. E ao fazer isso, você também começa a perceber que o poder da sombra não é algo que precisa ser temido, mas aceito. Ela, assim como você, quer ser vista, compreendida e integrada. Integrar a sombra é, portanto, um processo de aceitação e cura. E ao fazer isso, você deixa de ser prisioneiro de suas emoções e reações automáticas. Você passa a ser o protagonista da sua história, não o espectador. A sombra deixa de ser algo que o controla e passa a ser algo que você controla. Esse é o poder de Carl Jung. Ele não dizia para você fugir da dor, do medo ou da frustração. Ele dizia para você encarar essas emoções, para você entender o que elas têm a te ensinar. Porque no final das contas, tudo o que você tem a aprender com a sua sombra é crescimento. A sombra está presente em todos nós. Não importa quão perfeitos pareçamos ser. Não importa quantas vezes tentemos esconder nossos erros e falhas. A sombra, no entanto, nunca deixa de existir. Ela está esperando por você, na escuridão da sua mente e do seu coração. Ela está esperando para ser reconhecida e quando você fizer isso, você descobrirá que a verdadeira liberdade vem do autoconhecimento. Você pode estar perguntando, mas o que exatamente muda quando eu encontro a minha sombra? O que acontece depois? Bem, quando você encontra a sua sombra, você não apenas entende a si mesmo de maneira mais profunda, mas você também começa a se libertar de padrões automáticos que governam sua vida. Você para de reagir de maneira instintiva e começa a agir de maneira consciente. Você para de ser um escravo do medo e começa a ser o criador da sua própria realidade. Você já se perguntou por que certas situações se repetem na sua vida? Por que você sempre cai nos mesmos padrões de relacionamentos, de trabalho, de comportamento? A resposta está na sua sombra. O que você não vê está te guiando, mas de uma maneira que não tem consciência. O que Jung propôs foi a ideia de que ao iluminar a sombra, ao trazê-la à tona, você pode mudar esses padrões, porque agora você estará ciente deles. A verdadeira força está na aceitação de quem você é, na aceitação de sua totalidade. Não é sobre se tornar perfeito, é sobre se tornar inteiro. A sombra não é algo a ser expurgado, ela é uma parte sua. E ao integrá-la, você se torna mais forte, mais real, mais capaz de viver de maneira autêntica.
Você é mais poderoso do que imagina. Você tem o poder de mudar sua realidade, de criar a vida que deseja viver, e a chave para isso está dentro de você. Está na sua sombra, esperando para ser descoberta.